Você já parou para pensar por que pessoas tão inteligentes, com tanto conhecimento, ainda se sentem perdidas? Porque, mesmo cercadas de informações, continuam sem saber o que realmente fazer da própria vida. É curioso, mas a resposta para isso foi dada há mais de 2000 anos, por um homem que dizia não saber de nada, Sócrates. Enquanto o mundo tentava acumular certezas, ele fez o contrário. Questionou tudo. E nesse ato simples, duvidar, revelou um dos ensinamentos mais poderosos da história humana. Um ensinamento que, se você entender de verdade, pode mudar a forma como você enxerga o mundo, as pessoas e principalmente a si mesmo. Mas cuidado, o que Sócrates descobriu não é confortável. É algo que destrói ilusões, que quebra o orgulho, que te obriga a olhar para dentro e admitir o quanto você ainda não sabe. Vivemos em uma era em que todos querem parecer sábios, opinar sobre tudo, ter respostas imediatas para qualquer coisa. Mas no meio desse barulho de opiniões, quantos realmente param para pensar no que estão dizendo? Quantos têm coragem de reconhecer: eu não sei? Essa frase, só sei que nada sei, parece simples, mas é uma das maiores expressões de sabedoria que já existiu. Porque quando você admite que não sabe, o aprendizado começa. A mente se abre, e você começa a enxergar o mundo com novos olhos. Olhos livres do ego, da vaidade, da necessidade de estar certo. O ensinamento mais poderoso de Sócrates não é sobre filosofia antiga, é sobre você. Sobre a forma como você vive, fala e pensa. Sobre como suas certezas te aprisionam. E como a dúvida pode libertar, mas será que você está pronto para isso? Pronto para duvidar do que sempre acreditou? Para olhar para dentro e perceber que talvez tudo o que você pensava saber sobre si mesmo era apenas uma ilusão. Quando Sócrates dizia só sei que nada sei, ele não estava sendo humilde, estava sendo corajoso. Porque admitir a própria ignorância é um ato de força, não de fraqueza. É a coragem de olhar para o vazio dentro de si e reconhecer que ainda há muito a descobrir. Enquanto os outros tentavam parecer sábios, ele preferia ser verdadeiro. Ele andava pelas ruas de Atenas questionando tudo e todos. Não porque quisesse humilhar, mas porque queria entender. Perguntava aos políticos o que era justiça, aos poetas o que era beleza, aos generais o que era coragem. E o que descobria era assustador. Ninguém sabia responder com clareza. Todos acreditavam saber. Mas quando eram questionados, o discurso desmoronava. E é aí que mora o poder. Quando você percebe o quanto não sabe, você se torna livre para aprender. O ignorante que acha que sabe, permanece preso na própria ilusão. Mas aquele que reconhece sua limitação, dá o primeiro passo rumo à sabedoria. Sócrates sabia disso. Por isso ele incomodava tanto. Porque suas perguntas tiravam as pessoas do conforto. Ele fazia com que cada um encarasse suas próprias contradições. E a verdade é que ninguém gosta disso. Preferimos acreditar que estamos certos, que entendemos tudo, que temos o controle. Mas a vida tem um jeito sutil de mostrar que não temos. Perdemos pessoas, planos, certezas. Tudo muda. E se não aprendemos a questionar, somos engolidos pelo caos. Por isso o ensinamento de Sócrates é tão atual. Ele te convida a parar de repetir verdades prontas, a duvidar das opiniões que você herdou, a olhar para o mundo e se perguntar: e se eu estiver errado? Essa simples pergunta pode mudar sua vida, porque ela abre espaço para o crescimento, para a reflexão, para a consciência. O verdadeiro sábio não é aquele que sabe muito, é aquele que sabe o quanto ainda tem para aprender. Sócrates acreditava que a ignorância era a raiz de quase todos os males humanos. Não a falta de informação, mas a falsa sensação de sabedoria. O orgulho de quem acha que entende o mundo, mas nunca parou para questionar nada. E se você olhar ao redor, verá que essa doença continua viva. Pessoas brigam por opiniões, defendem ideias com unhas e dentes, mas raramente param para pensar se aquilo realmente faz sentido. Vivemos num tempo em que ser assertivo vale mais do que ser sábio, onde parecer inteligente é mais importante do que buscar a verdade. Sócrates nadava contra essa maré. Ele acreditava que a sabedoria começa quando o ego termina. Por isso não buscava convencer, buscava compreender. E é por isso que ele foi condenado, porque a verdade incomoda. E quanto mais ele fazia os outros pensarem, mais perigoso se tornava para o sistema que vivia de ilusões. A pergunta é:
E você? Está disposto a duvidar do que te disseram? A colocar em xeque as verdades que você repete sem perceber? Ou prefere continuar preso ao conforto da ignorância, onde tudo parece mais fácil, mas nada faz sentido? Sócrates acreditava que o autoconhecimento era o verdadeiro caminho para a sabedoria. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase inscrita no templo de Delfos era seu guia. Mas o que ela realmente significa? Significa enfrentar o espelho. Não o espelho físico, mas o da alma. Olhar para dentro, para as sombras, para as intenções ocultas. Perguntar a si mesmo: por que eu faço o que faço? Por que eu penso o que penso? E, principalmente, quem sou eu de verdade? Parece simples, mas é o desafio de uma vida inteira. Porque o ego cria máscaras, e cada uma delas é feita para esconder algo que não queremos ver. Sócrates sabia que só ao despir essas máscaras, o ser humano podia tocar a verdade. E essa verdade, muitas vezes, dói. É mais fácil culpar o mundo, o destino, as pessoas. Difícil é olhar para dentro e reconhecer os próprios erros, os próprios medos. Mas é justamente nesse ato de coragem que começa a transformação. A sabedoria socrática não é um acúmulo de respostas, mas um exercício de perguntas. Perguntar é se libertar. Cada porquê abre uma fenda nas muralhas da ignorância. Quando você para de aceitar o que te dizem e começa a investigar por conta própria, algo muda. Você passa de espectador a protagonista, de seguidor a buscador. E essa é a essência da filosofia. Não aceitar o mundo como ele é, mas questionar o que ele poderia ser. Sócrates entendia que a dúvida era o fogo que purificava a mente. Mas ele também sabia que poucos suportavam esse fogo, porque duvidar exige coragem. A coragem de reconhecer que talvez você tenha vivido uma mentira, que talvez suas convicções sejam frágeis, que talvez o mundo seja mais complexo do que você imaginava. Mas é justamente esse desconforto que gera evolução. Imagine quantas certezas você carrega hoje, sobre quem você é, sobre o que é certo e errado, sobre o que é sucesso, felicidade, amor. Agora imagine se de repente todas elas fossem questionadas. É isso que Sócrates fazia. E é isso que o tornava perigoso, porque ele não queria seguidores, queria pensadores. E pensar de verdade é o ato mais revolucionário que existe. Quando você começa a pensar por si mesmo, deixa de ser controlado. Deixa de viver pelas opiniões dos outros e passa a trilhar o próprio caminho. É por isso que o pensamento socrático é tão transformador. Ele te devolve a liberdade, mas com ela vem uma responsabilidade enorme, a de não culpar mais ninguém pelas próprias escolhas. Sócrates acreditava que o mal nasce da ignorância. Ninguém erra por vontade, mas por desconhecimento. Quem realmente entende o que é o bem, naturalmente o pratica. Parece ingênuo, mas pense. Quantas vezes você fez algo ruim não por maldade, mas por falta de consciência? Quando você não se conhece, age no piloto automático. Segue impulsos, repete padrões, reage sem pensar. Mas quando se conhece, escolhe. E toda escolha consciente é um passo em direção à sabedoria. A filosofia de Sócrates é um convite à lucidez, um chamado para acordar, para sair da multidão e se perguntar: o que eu realmente estou fazendo da minha vida? Mas há um preço em seguir esse caminho, o preço da solidão. Porque quando você começa a questionar o que os outros aceitam cegamente, você se torna diferente. As pessoas vão te achar estranho, vão se afastar, talvez até te julgar. Aconteceu com Sócrates. Ele foi condenado à morte por fazer as pessoas pensarem, mas até o último instante manteve-se fiel ao que acreditava. Bebeu a cicuta com serenidade, mostrando que preferia morrer fiel à verdade do que viver na mentira. E esse é o ponto mais poderoso de sua filosofia, a integridade. Saber que a verdade vale mais do que a conveniência. Hoje o mundo precisa mais do que nunca desse ensinamento. Vivemos rodeados por aparências. Pessoas fingem sabedoria, mas evitam reflexão. Postam frases profundas, mas fogem de conversas reais. E é por isso que tanta gente vive perdida, confusa, ansiosa. O ensinamento de Sócrates não é sobre saber tudo. É sobre nunca parar de buscar. É sobre duvidar, questionar, refletir, evoluir. É sobre se libertar das certezas que te impedem de crescer. E entender que a maior ignorância é acreditar que já se sabe o suficiente. Só sei que nada sei. Talvez essa seja a frase mais libertadora que você ouvirá na vida.
porque ela te livra da prisão do ego, te abre para o infinito do conhecimento e te convida a viver em constante descoberta. A sabedoria não é um destino, é um caminho. E Sócrates foi o primeiro a nos mostrar isso. Ele não queria que você acreditasse nele. Queria que você pensasse por si mesmo. Então pergunte-se: você está realmente vivendo a sua verdade? Ou apenas repetindo o que te ensinaram? Você busca compreender o mundo? Ou apenas vencer discussões? Talvez o primeiro passo para mudar a sua vida seja simplesmente admitir que ainda há muito o que aprender. E se esse vídeo te fez pensar, refletir ou duvidar de algo, então o ensinamento de Sócrates cumpriu seu papel. Por isso, se inscreva no canal, deixe o seu gostei e ative o sino, para continuar caminhando conosco nesse caminho de busca, de consciência e de verdade. Porque, no fim das contas, é no momento em que você reconhece que nada sabe, que começa de fato a aprender.